Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as traqueófitas, especificamente o grupo denominado de pteridófitas. Ah, essa aqui é a classificação tradicional, né? O cladograma que mostra a posição das pteridófitas. Vocês podem ver aqui, né? Pteridófita, nesse cladograma, é mostrado como uma criptógama, que significa aquelas plantas que não têm o aparelho sexual exposto, vamos dizer assim, ou seja, que não produzem sementes, né? Como um grupo diferente das fanerógamas, que são as plantas que produzem sementes, né? E entre as criptógamas, as pteridófitas são consideradas plantas vasculares. Isso é um aspecto a ser discutido, porque, como a gente já mostrou antes, as briófitas têm, sim, estruturas vasculares. No caso das pteridófitas, então, é o que o pessoal chama de sistema vascular verdadeiro. E pteridófitas é considerado um grupo parafilético, porque, na verdade, quando a gente fala nas características morfológicas que definem as pteridófitas, ou nas características evolutivas, essas mesmas características são aplicadas às fanerógamas, né? Por causa disso, e principalmente, né, porque as fanerógamas se originaram em uma pteridófita ancestral. Então, é, o termo pteridófita é um pouquinho complicado, tá? É um grupo parafilético. E na moderna sistemática, esses grupos parafiléticos são meio, digamos assim, são meio contestados. De qualquer forma, quais são as características que definem essas chamadas plantas vasculares, e que hoje a gente começa falando por esse grupo, que são as pteridófitas? Essencialmente são esporófito dominante, né? Vocês viram lá nas briófitas, na aula anterior, que o gametófito é dominante. Então, aqui nas plantas vasculares continua havendo o duplo ciclo de vida, né? São haplodiplobiontes, uma fase haploide e uma fase diploide. Só que agora, nas pteridófitas, o esporófito é dominante e o gametófito é pequenininho. A gente tinha visto nas briófitas que era o contrário. E nas algas também, né? Que tinha o gametófito dominante. Outra característica fundamental e importante das pteridófitas é o que foi falado, o sistema vascular verdadeiro, né? Que é a presença de xilema e floema. O que caracteriza isso? Essencialmente, o xilema agora é um tecido morto de células grandes, parede secundária com depósitos de lignina. Uma característica que começa a ficar bem clara a partir das pteridófitas é a presença de raiz, caule e folha, né? A gente viu lá nas briófitas que nem sempre são raízes, né? A gente fala em rizóides, não são exatamente folhas, a gente fala em filóides, são estruturas muito pequenas, né? Fala em caulídeo, né? E essencialmente são miniaturas dessas estruturas que a gente vê nas traqueófitas, mas agora, em função do sistema vascular verdadeiro, a gente tem estruturas muito mais desenvolvidas e muito mais capazes para realizar absorção, transporte, enfim, os processos relacionados ao funcionamento do organismo com os órgãos separados. Antigamente, esse conjunto, raiz, caule e folhas, era dado o nome de cormo, e essas plantas traqueófitas eram denominadas de cormófitas.
esse termo é obsoleto, está em desuso. Mas é a origem, né? Ainda se usa o termo cormo para se definir uma parte do órgão de algumas pteridófitas, né? Mas nesse caso, eu não vou comentar. E aqui, morfologicamente falando, tem umas estruturas interessantes que cabe comentar, especialmente em samambaias, né? Obviamente, raízes e folhas são estruturas que a gente vai comentar no futuro mais, mas que são bem conhecidas. O caule, aqui a gente tem um dos tipos especiais de caule, que é o rizoma. E outra estrutura interessante, né, outras estruturas interessantes, características da samambaia são o báculo, que é o nome dado para a folha jovem em desenvolvimento, e o soro. Né? O soro é um conjunto que ocorre na face inferior das folhas, que é um grupo de esporângios, né? São locais onde se formam os esporos. Então, são estruturas reprodutivas das samambaias. Né? Entre as traqueófitas, né, uma divisão mais de acordo com a filogenia moderna, né, seria separar todas as traqueófitas naquelas que possuem microfilo e nas que possuem megafilo. Filo significa folha. Então, basicamente, aqui seria folhas pequenas e folhas grandes. Né? Mas, na verdade, microfilo, que é característico de um grupo das pteridófitas, as licófitas, são folhas que têm apenas um feixe vascular. Né? São folhas pequenas, e isso está relacionado com uma determinada estrutura vascular característica, né? Chamada sifonostelo, que é específico das licófitas. Nas monilófitas, que é outro grupo de traqueófita criptógama, né, que não produz sementes, aparece o megafilo, né, em que a gente observa, então, vários feixes vasculares. E aqui, ainda, né, a gente tem nas fanerógamas, né, as espermatófitas, as plantas que produzem sementes, também chamadas de lignófitas. Nossa, quantos termos. Né, então, espermatófitas, lignófitas, são plantas que produzem lenho, né, que tem crescimento secundário. Então, esse ramo todo aqui está relacionado às espermatófitas e às plantas que produzem crescimento secundário. Né? E se falando nos clados que existem hoje, né, que a gente chama de clados estantes, né, se refere a todas as espermatófitas. Então, essa mesma classificação que a gente viu antes, né, as licófitas com micrófilos e as eufilófitas, ou seja, aquelas que têm folhas verdadeiras, que são as pteridófitas monilófitas, as samambaias, e outras, né? E as espermatófitas ou lignófitas, né? Aí uma característica geral de todas as traqueófitas, né? O que a gente chama de sinapomorfias, que são aquelas características que definem todas as traqueófitas, que são características únicas. Uma delas é raiz caulifolha. Né? Isso aí está bem característico nessas plantas. A segunda é lignina. A gente viu antes que a lignina aparece também nas briófitas.
mas ela não aparece associada a conjuntos celulares específicos, como agora nas traqueófitas. Sistema vascular verdadeiro, né, com esses depósitos de lignina no xilema. Né, é isso, na verdade, que realmente caracteriza o sistema vascular verdadeiro. Células com crescimento secundário, normalmente mortas na maturidade. Sistemas de células com crescimentos secundários específicos, né, como a endoderma esclerenca. E, por fim, esporófito independente. Né, que a gente tinha visto lá nas briófitas que o esporófito crescia sobre o gametófito. Ora, aqui também. Só que em determinado momento da vida, o esporófito cresce livre. Tá? E tem outras características, né? O esporófito é dominante, é ramificado e apresenta muitos esporângios. Né? Essas também são características típicas de todas as traqueófitas.